Hoje nós precisamos falar um pouco sobre incentivar as crianças a aprenderem melhor. Que todo mundo pode aprender, isso a gente já falou. A gente aprende desde o momento em que a gente nasce até o último dia da nossa vida, e isso não importa com que idade a gente vai chegar ao fim da nossa vida. Então a gente sempre aprende, não tem limite, não tem uma data limite, não tem uma idade limite para que a aprendizagem aconteça. Mas nós sabemos que para que a aprendizagem aconteça de maneira eficiente, ela precisa de alguns pré-requisitos. Dentre todos os pré-requisitos, para que a aprendizagem aconteça de maneira eficiente, a prontidão é um pré-requisito muito importante e a gente deve considerar nesse momento. O que é prontidão? Prontidão diz respeito a você estar pronto para aprender, pronto para fazer determinada atividade. E a gente só está pronto para aprender alguma coisa quando essa coisa que a gente vai aprender tem um sentido, tem um significado para a gente. Ninguém aprende nada que não seja importante, ninguém aprende nada que não veja uma real importância, um real uso daquela habilidade, daquele novo conhecimento. E para que você esteja pronto para aprender, é claro que você precisa também ter algumas habilidades cognitivas. Ninguém aprende nada do mais complexo para o mais fácil, é sempre na ordem inversa. Então, o conhecimento mais básico até chegar ao conhecimento mais complexo. Ainda falando de prontidão, as crianças, será que elas estão prontas para aprender nesse momento que nós estamos passando? Com as aulas online, sem atividade presencial, sem a mediação presencial da professora, sem o contato com os amigos ou até mesmo contato com a professora de modo presencial. Bom, isso pode complicar e muito no processo de aprendizagem se a escola não estiver preparada para fornecer ferramentas, para fornecer o atendimento educacional de maneira eficaz nesse momento tão difícil. Como seria isso? Bom, para que a criança aprenda, então, ela precisa estar pronta, ou seja, ela precisa querer, ela precisa identificar uma finalidade, uma importância, uma função para aquele conteúdo. Quem fala muito sobre essa questão de prontidão para nós hoje é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, é um documento que foi proposto pelo governo para que a partir desse ano todas as escolas tivessem o mesmo conteúdo. E a BNCC, ela traz para nós a importância de se usar atividades com intencionalidade. O que seria isso? Bom, uma atividade, por ser dada de qualquer maneira, não instigaria a criança a querer realizar aquela atividade, consequentemente dificultaria o processo de aprendizagem. Sabe aquela atividade? Responda. Diante do texto, responda, ou senão resolva as operações. Essas atividades, elas não instigam a criatividade, elas não instigam o fato da criança querer saber mais sobre aquele conceito. No entanto, se a gente utiliza da intencionalidade, ou seja, se a gente pega um conhecimento prévio da criança e a partir desse conhecimento que ela já tem sobre o mundo, que ela já tem sobre determinado conteúdo, a gente puxa outros conteúdos, outros assuntos, essa aprendizagem ela passa a ser intencional, ou seja, a criança ela começa a se interessar por aquele conteúdo, ela começa a se interessar por aquela nova habilidade, aquele novo conhecimento, porque ela já ouviu falar sobre aquilo, porque isso interessa a essa criança. Então, nas atividades remotas, se a escola não está fazendo dessa maneira, se ela não está provocando a criatividade das crianças, se ela não está provocando a curiosidade das crianças, se as crianças estão um pouco desanimadas com esses conteúdos, aí a família precisa entrar em ação. De que maneira? Possibilitando que a criança fique curiosa sobre determinado assunto, possibilitando que essa criança queira aprender um pouco mais sobre isso. E a BNCC, ela fala ainda sobre outra coisa interessante, que nós, professores, deveríamos instigar uma disciplina, mas fazendo links com outras disciplinas. Então, por exemplo, a criança tem uma família, a família tem uma série de membros. Vamos, por exemplo, falar sobre a árvore genealógica. Nesse conteúdo, eu posso trabalhar matemática,
eu posso trabalhar português, instigando a criança a escrever sobre a família, a escrever características sobre determinados membros, a escrever coisas relacionadas aos gostos de cada um da família. Então, eu posso explorar de muitas maneiras. Posso explorar, como eu disse, matemática, português, posso falar sobre ciências? Posso. Quando eu puxo dessa árvore genealógica a questão das plantas, por exemplo, que pode ser que não seja um assunto relacionado, mas de alguma maneira vai fazer um pouco mais de sentido na cabecinha da criança. Então, uma atividade intencional é aquela atividade que instiga, é aquela atividade que faz com que a criança pense sobre aquele assunto, é aquela atividade que faz com que a criança queira estar naquele momento resolvendo a atividade, mas não só resolver por resolver. Ela vai estar resolvendo a atividade, mas pensando sobre aquele assunto que você está instigando, que você está propondo naquele momento. Então, quando a gente fala de uma atividade intencional, nós estamos falando da possibilidade de construir mais conexões nervosas no cérebro dessa criança, ou seja, nós estaremos desenvolvendo questões cognitivas importantes. Quando uma criança está interessada em aprender algo, quando ela se sente curiosa para aprender aquele conteúdo, e quando a criança quer aprender aquilo que você está falando para ela, nós sabemos que redes neuronais, ou seja, neurônios, se ligam com muito mais facilidade e esses mesmos neurônios eles são capazes de produzir substâncias químicas fundamentais para a aprendizagem. Quando essas substâncias são produzidas, consequentemente, nós conseguimos prestar mais atenção. Consequentemente, nós ativamos áreas do nosso cérebro diferente que fazem com que a memória de longo prazo, ou seja, aquela memória que a gente guarda coisas mais importantes, fique ativada. Consequentemente, a aprendizagem ela se torna muito melhor. A criança ela vai ter mais chance de guardar aquele conteúdo que fez sentido, que fez com que ela pensasse sobre aquilo, que fez com que ela se lembrasse de coisas que ela já aprendeu, que fez com que ela relacionasse o conteúdo novo com conteúdos anteriores. Isso faz com que a memória seja utilizada de uma maneira muito mais efetiva. Consequentemente, o cérebro da criança também será muito melhor utilizado. E se o cérebro é melhor utilizado, quer dizer que ele fica muito mais desenvolvido. Quer dizer que quando nós buscamos ativar áreas diferentes do nosso cérebro com aprendizagens novas e relacionando outros conteúdos, outras experiências, nós estamos conduzindo a nossa criança para que essa aprendizagem, então, que ela está construindo do mais simples para o mais completo, se efetive de maneira muito mais rápida, fácil e duradoura. Bom, é importante ainda falar que quanto mais sentidos a gente coloca em uma aprendizagem, muito melhor, muito mais efetivo esse conhecimento ele é guardado no nosso cérebro. O que seria isso? Quando eu consigo aliar, por exemplo, tato, quando eu consigo aliar gosto, quando eu consigo aliar visão, audição a uma única aprendizagem, eu vou ter muito mais chance de que essa aprendizagem fique gravada no cérebro dessa criança muito mais fácil e de uma maneira muito mais efetiva, fazendo com que ela se lembre daquele conteúdo, daquela atividade com muito mais clareza e com muito mais facilidade do que se essa criança estivesse fazendo uma atividade enfadonha, uma atividade chata, de só fazer conta, de só responder uma atividade, uma pergunta, de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo. Então, se você quer provocar a aprendizagem eficiente, ou seja, se você quer que a sua criança aprenda de maneira muito mais efetiva, tente provocar, tente instigar, tente fazer com que ela queira aprender aquele conteúdo. Tente deixar essa criança muito curiosa sobre esse tema. Quanto mais fontes, quanto mais sentidos nós conseguirmos aliar a esse conteúdo, a essa aprendizagem, melhor será. Até a próxima. Tchau!